Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de tecnologia de aplicação em defensivos. Hoje nós vamos conversar aí sobre segurança do trabalhador rural, um assunto muito importante e que nós técnicos aí, principalmente quem vai trabalhar no campo, tem que se atentar muito para isso, tá? Porque geralmente os órgãos de fiscalização aí, o Ministério da Agricultura e agropecuária, por exemplo, o MAPA, né? O próprio Ministério do Trabalho, eles fiscalizam muito esses trabalhos aí no campo. Na década de 90, por exemplo, foi aí o boom da cultura do algodão aqui no Cerrado, né? Que praticamente começou e que teve aí seu grande apogeu aí. Era muito comum. Creio que até hoje ainda deve ser um pouco comum ainda. Os fazendeiros, devido à pouca opção de herbicida para se fazer o controle tardio de plantas daninhas na cultura do algodoeiro, então era muito comum contratar lá um contingente grande de trabalhadores braçais para capinar aquelas plantas daninhas remanescentes, né? Principalmente as plantas daninhas de rebrota, proveniente de uma dessecação que não foi bem feita, né? Que sobrou lá algumas plantas adultas, então tinha que contratar mão de obra, tá, para fazer a capina manual, certo? Então, na época, os produtores, para querer se livrar um pouco da legislação trabalhista, o que eles faziam? Eles contratavam, que eles chamavam lá de gato, né? Certo? Aí esse gato ia lá, contratava vários trabalhadores lá para prestar o serviço para a fazenda, tá? Então, de qualquer forma, o produtor lá querendo se livrar um pouco da legislação trabalhista, tá? Então, no início, isso até que funcionou um pouco. Só que depois o Ministério da Agricultura, do Trabalho, né, não queria mais nem saber. Então, ia na propriedade, se tivesse alguma irregularidade, multava, tá? Responsabilizava o dono da propriedade. Não queria nem saber quem contratou, quem não contratou, certo? O responsável era o proprietário, tá? Era o proprietário. E a gente tem que tomar muito cuidado para isso, certo? Então hoje nós vamos falar aqui algumas coisas para vocês sobre a questão da segurança do trabalhador rural, tá? Fazer uma abordagem aí sobre essa NR31, tá? Que é a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, tá? Então, o que normatiza a questão do trabalho no campo é a NR31. Então, a NR31, né, é o que? Norma regulamentadora, né? Tá? Mais conhecida como NR31, certo? Então, ou seja, responsabilidades compete à Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, através do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, DSST, definir, coordenar, orientar e implementar a política nacional em segurança e saúde no trabalho rural. Então são esses dois órgãos aí que são responsáveis pela definição, coordenação, orientação e implementação. Tá? Então o CIT e o DSST. Então, ou seja, cabe ao empregador rural, né, garantir adequadas condições de trabalho, higiene e conforto para todos os trabalhadores, tá? Então, às vezes é muito comum a gente ver na mídia aí alguns produtores sendo acusados aí de trabalho escravo, né? Que às vezes nem sempre é isso, né? Tá? Ah, mas porque os fiscais de repente vão lá e vê que não tem uma condição que não era adequada, ou de repente situação, sei lá, que é meio temporária, né? Então eles querem o quê? Responsabilizar aí os empregadores, né? Tá? As pessoas que estão contratando. Tá? Então, cabe ao empregador rural também a realizar a avaliação dos riscos, adotar medidas de prevenção e proteção. Tá? Também, elaboração, revisão periódica e divulgação de instruções gerais e ordens de serviço específicos sobre segurança e saúde, coleta de assinaturas em ficha de controle de treinamento, comprovando que as informações adequadas sobre
segurança e saúde foram transmitidos aos trabalhadores. Então, muito importante também essa questão aqui do treinamento, né? Enfocando principalmente o que é a questão aí da segurança do trabalhador, né? Então, se preocupar com a questão da segurança do trabalhador. Então, dá cursos aí de segurança, né? Segurança de aplicação de defensivos agrícolas, né? Uso correto de EPI, tá? Cursos para operadores de máquinas, né? Tá? Então são esses treinamentos aí que a gente deve se preocupar. E mais alguns que de repente a gente achar ali na propriedade que seja importante. Então, ou seja, na hipótese de não cumprimento das regras estabelecidas ou acidentes de trabalho envolvendo terceiros em atividade intramuro ou em empresa do mesmo grupo econômico, responderão solidariamente o infrator e o contratante, ou líder do grupo. Tá? Então, aqui a gente comentou lá no início, né? Tá? Então, hoje, geralmente, o Ministério da Agricultura quer responsabilizar quem? O contratante, né? Ou o produtor rural, certo? Dificilmente ele vai culpar o infrator, tá? Ou o líder do grupo. Então, geralmente eles querem hoje responsabilizar o que? O proprietário daquela propriedade rural. Ou de repente aí também pode sobrar para o gerente, né? Pode sobrar para o gerente aí da propriedade. Então, com certeza estão formando aí agronomia, né? Alguns vão ser aí gerente de fazenda, vão trabalhar em fazenda, trabalhar em grandes grupos aí do agronegócio, né? Então, se atentar para essas questões aí dessas normas, né? Tá? Então, a gente tem que estar sempre a par o que desses regulamentos. Então, não adianta a gente, de repente, acontecer alguma coisa lá e a gente falar, não sabia, tá? Então, isso não existe, né? Tá? Então, a gente tem que procurar se informar, tem que estar se inteirando das exigências legais, das nossas responsabilidades, para que a gente não possa, de repente, vir a responder aí juridicamente, né? Tá? Por uma questão, às vezes, até de uma displicência nossa, né? Então, prestadores de serviços devem adotar, em favor de seus empregados, as mesmas medidas de segurança praticadas em benefício dos trabalhadores do estabelecimento do tomador de serviço, mediante prática de intercâmbio de informação, por exemplo, né? Tá? Então, cabe ao trabalhador cumprir as determinações sobre as formas seguras de desenvolver suas atividades, especialmente quanto às horas de serviço para esse fim, adotar as medidas de proteção determinadas pelo empregador, em conformidade com esta norma regulamentadora, sob pena de constituir ato faltoso a recusa injustificada, tá? Então é muito comum a gente disponibilizar lá o EPI, né, o equipamento de proteção individual ao trabalhador, e muitos às vezes não querem o quê? Usar. Porque esquenta muito, é desconfortável. Aí você pega lá, por exemplo, lá o EPI, questão da luva, né, porque realmente ela retira um pouco aquele tato, né? Então muitas pessoas às vezes não gostam de usar, mas a gente tem que trabalhar com essas pessoas e mostrar para eles a importância de utilizar esses equipamentos de proteção individual. Então, primeiro, por uma questão que é da própria segurança do trabalhador, e também, em segundo lugar, aí, para que a gente não possa, de repente, vir a ser responsabilizado, né, pela não utilização daqueles equipamentos pelo trabalhador. Tá? Então, sempre tem que estar trabalhando com eles, orientando, tá? Dando treinamento, tá? Mostrar para eles a importância de se utilizar esses equipamentos. Tá? Então, isso é muito importante. Então, principais produtos químicos utilizados e os cuidados à sua exposição. Então, seja agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins. Então, na aula passada, afins, né? Então, na aula passada, a gente já falou lá sobre a questão aqui da toxicologia dos defensivos agrícolas, certo? Toxicologia dos defensivos agrícolas. Então, nós vimos lá que nós temos 4 classificações toxicológicas, né? Tá? Tarja vermelha, tarja amarela, tá? Então, tarja vermelha, classificação toxicológica 1, tarja amarela, classificação toxicológica 2, né? Tarja azul, classificação toxicológica 3 e tarja verde, classificação toxicológica 4, tá? Então,
Vamos pegar ali, classificação toxicológica 1, são produtos que é extremamente tóxicos. Então nós vimos lá que a sua DL, né? A sua DL 50, né? Ou seja, aquela dose suficiente para matar no mínimo 50% da população, tá? É muito baixa, tá? Então quanto mais toxicológico for o produto, né, mais cuidado nós devemos tomar, tá? Nós devemos tomar, certo? Então, trabalhadores em exposição direta. Então, são os que manipulam os agrotóxicos e produtos afins em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos e vestimentas, certo? Então, ou seja, exposição direta são aquelas pessoas, tá? Aquele trabalhador que está o que manipulando esses produtos, tá? Que estão manipulando esses produtos. Ah, o aplicador tem uma certa exposição? Tem, mas já é uma exposição que indireta, né? Indireta. Hoje você pega aí, vamos pegar aí no caso aí de aplicação de defensivos agrícolas, né? Tá? Então, principalmente aqui no Mato Grosso, que são grandes propriedades, né? Grandes produtores rurais. Então, geralmente, os aplicadores trabalham o quê? Em pulverizadores autopropelidos, né? Autopropelidos, né? São cabinados, né? Então, ou seja, tem uma exposição muito pequena, né? Então, vai lá, faz a aplicação, vem, aí só para ali a máquina, né? Então, aquelas pessoas que estão de apoio ali, que faz o quê? Que faz a mistura dos produtos, que faz que manipula os produtos, faz a mistura, faz o abastecimento do equipamento, né? Certo? Então, o aplicador está menos exposto, tá? As pessoas que estão manipulando esses produtos estão mais expostas, né? Então, tem que tomar cuidado e é muito importante o quê? Que utilize o EPI, né? Tá? O EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, tá aqui, trabalhadores em exposição indireta, né? Então, são aqueles que não manipulam diretamente os agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, mas circulam e desempenham suas atividades de trabalho em áreas vizinhas, aos locais onde se faz a manipulação dos agrotóxicos em qualquer uma de suas etapas ou ainda, os que desempenham atividade de trabalho em áreas recém-tratadas, ou, de repente, a própria vizinhança, né? Tá? Hoje nós temos aí áreas agrícolas muito próximas de residências, né? Tá? Muito próximas de residências, certo? Então a gente já falou lá, teve uma aula que a gente falou sobre a questão da deriva, né? Deriva na aplicação. Então você faz uma aplicação de repente num local que você não tem as condições muito favoráveis, né? Então pode acontecer o quê? Você pode ter uma deriva ali e estar o quê? Contaminando, tá? Aquelas pessoas que estão ali nas proximidades daquela área, tá? Nas proximidades daquela área. Então isso pode ser muito comum também, tá? Então é o tipo que é disposição indireta, tá? E exposição direta são aqueles que estão trabalhando diretamente com a aplicação ali, principalmente com a manipulação dos produtos. Então, ou seja, é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins que não estejam registrados e autorizados pelos órgãos governamentais competentes, tá? Certo? Então, tem que ser produtos registrados e autorizados, certo? Então, para saber se o produto é registrado e tem seu uso autorizado, pode ser consultada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no seguinte endereço. Tá? Então, nós temos aqui o endereço que é da Anvisa, né? E você pode, na dúvida, você pode ir lá e consultar esse produto. Mas é tranquilo, geralmente, quando é um produto recomendado pelas empresas fabricantes, tá? Pelas empresas fabricantes, geralmente esse produto é registrado, tá? Ele é registrado e é autorizado o seu uso, tá? Pode, de repente, acontecer aí de você não ter um produto não registrado, depende do produto lá genérico, né? Um produto genérico. Aí pode acontecer, certo? Não é vedada a manipulação de quaisquer agrotóxicos, adjuvante para o desafio por menores de 18 anos e maiores de 60 anos e por gestantes. Tá? Então, muito importante essa questão aqui também, né?
menores de 18 anos, maiores de 70 anos e gestantes não devem o quê? Manipular agroquímicos, tá? Não devem manipular agroquímicos, em hipótese alguma, tá? Então, é muito importante se atentar para isso. Então, isso tudo está normatizado ou seja, regulamentado, né, pela NR31, tá? Então, é obrigatória a obtenção de receita agronômica. Então, isso aqui, para nós agrônomos, é muito importante, né? Tá? Isso aqui, para nós, é muito importante, tá? Ou seja, todo agroquímico, ele só deve ser comercializado com receita agronômica. Então, cuja cópia deve ficar arquivada, de preferência junto com a nota fiscal de compra do produto. Então, ou seja, a receita é emitida por profissional habilitado, normalmente engenheiro agrônomo. Tá? Então, normalmente o engenheiro agrônomo está registrado no CREA. Tá? Tem que ter lá o CREA, né? Certo? Então, isso é muito importante. Isso aqui foi um ganho, né, para nós agrônomos. Tá? Foi um ganho para nós agrônomos. Certo? A obrigatoriedade da receita agronômica para se fazer o que o uso de agroquímicos, tá? Para se fazer o uso de agroquímicos, uso, recomendação, né, de agroquímicos. Então, é vedada a entrada e permanência de qualquer pessoa na área a ser tratada durante pulverização aérea. Geralmente diz assim, uma pessoa no solo para balizar a faixa em que a aeronave deve pulverizar. Então, pessoa no solo para balizar. Isso aqui hoje praticamente não se utiliza mais, né? Hoje é tudo feito o quê? Por GPS, né? Tá? Tudo por GPS, certo? Satélite, né? Antigamente não, era muito comum. Tinha o quê? Os bandeirinhas, né? Tinha os bandeirinhas, certo? Que ia lá bandeirar, né? Para quê? Para mostrar lá para o piloto, né, do avião agrícola a faixa de pulverização e onde, de repente, ele teria que terminar o que de pulverizar, certo? Então era muito comum naquela época também, né, esses bandeirinhas aí tomar muito banho aí de defensivos, né, tá? De defensivo, por quê? Porque às vezes o avião vinha, né, ele não conseguia é, sair da área a tempo, né? Sair da área a tempo. Então acabava que o avião passava, né? Às vezes o próprio vento, né? Jogava um pouco daquela calda de pulverização, tá? Para fora da faixa, né? E esses bandeirinhas acabavam, que estavam balizando, acabavam aí tendo o quê? Contato com esse produto, tomando aí um banho de produto. Hoje não, hoje isso é bem tranquilo, né? Hoje é praticamente tudo por GPS, né? Então isso aí foi um grande ganho também do ponto de vista que da segurança do trabalhador, tá? Da segurança do trabalhador, do manuseio aí da aplicação de agroquímicos, né? Tá? Então, o empregador rural ou equiparado deve disponibilizar a todos os trabalhadores informações sobre o uso de agrotóxicos no estabelecimento, abordando os seguintes aspectos: área tratada, descrição das características gerais da área da localização e do tipo de aplicação a ser feita, incluindo equipamento a ser utilizado, nome comercial do produto, classificação toxicológica, data e hora da aplicação e intervalo de reentrada, ou seja, qual o intervalo mínimo, tá, que deve ser deixado que entre a aplicação e a reentrada dos trabalhadores na área. Isso aqui pode ser o técnico agrícola lá responsável pela aplicação, o engenheiro agrônomo, ou de repente outros trabalhadores, né? Então isso é muito importante, tá? Ou se de repente, eu tenho que entrar na área antes do tempo recomendado para essa reentrada, usar equipamento de proteção, né? Usar EPI, tá? Usar EPI, certo? A gente tem que se tomar muito cuidado aí, principalmente a gente está mexendo aí com produtos aqui mais tóxicos, né? Tá? Produtos mais tóxicos. Então, intervalo de segurança, período de carência, né? Então, que é esse intervalo de segurança? É o período que deve ser deixado, né, entre a aplicação e a colheita, por exemplo. Então, isso é muito importante, certo? Você tem lá um produto que o período de carência dele é 14 dias. Então, ou seja, você fez a aplicação, o correto é que se espere o quê? Pelo menos, né? Pelo menos 14 dias para você fazer o que? A colheita daquele produto.
para que a maioria daquele ingrediente ativo, daquele resíduo, já tenha se degradado, né? Já tenha se degradado, ou que de repente tenha lá um nível que mínimo possível, né? Mínimo possível que nos alimentos, tá? Então isso é muito importante. Medidas de proteção necessárias aos trabalhadores de exposição direta e indireta, tá? Que é a questão principalmente do uso de equipamento de proteção individual, os EPIs, né? Medidas a serem adotadas em caso de intoxicação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então é sempre muito importante a gente ler o rótulo, né? Tá? Ler o rótulo. Geralmente, lá no rótulo, tá, vem a recomendação. Em caso de intoxicação, o que a gente deve fazer? Tá? Qual o antígeno, certo, que a gente deve tomar, certo, para neutralizar, de repente, o efeito daquele produto. Tá? Então, muito importante que a gente leia o quê? O rótulo, leia a bula, né? Leia a bula do produto, tá? Então, aquelas informações que estão lá não é por acaso, né? Não é por acaso, estão lá porque elas são importantes, tá? E também porque é uma exigência dos órgãos aí de controle, né? De controle que se tenham essas informações, aquelas informações mínimas ali, né? Tá? Da classificação toxicológica, questão do grupo químico do produto, né? Dose, intervalo entre aplicação e colheita, no caso de intoxicação, quais são os primeiros socorros, né? Tá? Então isso é muito importante. Então sempre ler o que? O rótulo lá, a bula do produto, tá? O rótulo, a bula do produto. Então, a limpeza dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos será executada de forma a não contaminar poços, rios, córregos e quaisquer outras coleções de água. Então, se atentar muito para isso, né? É proibido, por exemplo, quando vai abastecer lá o pulverizador, às vezes ir lá e de repente coletar a água diretamente do rio lá, né? É proibido. Então, o correto é que se tenha o quê? Um reservatório, né? Tá? Se tenha lá um reservatório. Então, bombeia essa água para esse reservatório e abastece o quê? Os equipamentos com essa água do reservatório. Não querer puxar diretamente de qualquer curso d'água, tá? Então, isso é proibido e às vezes é muito comum a gente ver no campo aí, né? Algumas denúncias, tá? Algumas denúncias, certo? De repente tem ali algum trabalhador ali que não está tomando esses cuidados, tá? Então, de repente alguém vai lá, vê e denuncia, né? E aí a organização vai lá e vai multar, né? Vai multar e vai responsabilizar, certo? Então, os produtos devem ser mantidos em suas embalagens originais, e isso é muito importante, né? Com seus rótulos e bulas, sendo vedada a reutilização das embalagens após o término do produto, tá? Então, muito importante. Não reutilizar essas embalagens, tá? Hoje a gente tem aí um programa aí, o que? De descarte de embalagem, né? Então, ou seja, é obrigatório, tá? Quando o produtor vai lá e compra aqueles agroquímicos lá, certo? Então, ou seja, depois ele tem que fazer o que? A entrega dessas embalagens vazias num posto de coleta, né? Num posto de coleta. Então, sempre a gente procurar informar na região onde tem ali um posto de coleta mais próximo, né? Tá? Fazer ali a tríplice lavagem daquelas embalagens, né? Tá? E, é, e depois entregar o que? Num local lá de recepção, né? Dessas embalagens vazias. Então, isso é muito importante. Então, as embalagens retornáveis, como bulks, devem receber o tratamento especificado pelo fabricante ou fornecedor. Então, portanto, também sempre ler lá. Geralmente, o fabricante recomenda o que deve ser feito com aquela embalagem. Essa embalagem pode ser lavada, essa embalagem não pode ser lavada, tá? Ok? As não retornáveis devem ser lavadas imediatamente depois de esvaziadas, tá? Para evitar o ressecamento do produto. Após a lavagem, as embalagens devem ser inutilizadas e guardadas, certo? Então, por exemplo, quando a gente pega aquelas embalagens lá de plástico, né? Então é muito importante, sempre após a lavagem, a gente fazer ali a tríplice lavagem, furar, tá? Pega ali, fura aquela embalagem, tá? Justamente para não correr o risco aí, de repente, algum desavisado lá venha e queira reutilizar essa embalagem, tá? Queira reutilizar essa embalagem, certo? De repente não queira pegar lá e carregar, lavar bem e carregar água para beber, né? Tá? Para beber, certo? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, quando o número de embalagens lavadas e inutilizadas atingir volume significativo, deve ser feita a remessa para uma das entidades credenciadas para receber na região,
tá? Então, ou seja, no site aqui do Empev, né, certo? Tem, ali geralmente a gente encontra o quê? Todos os centros de recepção, que é de embalagem vazia, tá? Então a gente pode entrar lá no site lá e procurar se informar na região ali onde tem um centro de recepção ali o mais próximo, né? Tá? Então depois que acumulou lá uma certa quantidade, né? Geralmente é o suficiente o quê? Para encher um carro, né? Pode ser um caminhão, pode ser uma caminhonete, isso vai depender do tamanho da propriedade, né? E, tá, e da quantidade de defensivo que essa propriedade utiliza, tá? Então completou ali uma carga, certo? Pegar e entregar essas embalagens lá no centro lá de recepção, certo? Que vai estar dando o seu destino adequado. Geralmente essas embalagens retornam para as indústrias, né? Para as indústrias de agroquímicos, ok? Então, ou seja, é vedada a armazenagem de agrotóxicos, adjuvante e produtos afins a céu aberto. Tá? Então, existe uma instrução normativa também, tá? Do Ministério da Agricultura, né? Pecuária e Abastecimento, do MAPA, certo? Então, existe lá uma recomendação para você construir o que? Um depósito para armazenamento de agroquímicos. Tá? Então, é muito importante que se siga isso, certo? Que se siga isso, ok? O transporte de agrotóxicos deve obedecer às regras aplicáveis ao transporte de produtos perigosos, tá? Contido no Decreto Federal número 96044, 18 de maio de 1988, e Resolução número 420, 04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da ANTT. Tá? Então, ou seja, tem também uma legislação aí própria, né? Que são essas legislações aqui, né? Tá? Esse decreto federal e essa resolução, né? Tá? Que normatizam, eles normatizam aí o transporte de agroquímicos, tá? O transporte de agroquímicos, ok? Então, por exemplo, às vezes é comum a pessoa aí não segue essas recomendações, tá? Não toma esses cuidados, fiscalização vai, aborda aí carro aí na rodovia que não esteja seguindo essas regras, os produtos são todos apreendidos, tá? Os produtos são todos apreendidos. Aí você imagina aí o prejuízo, né? Considerando aí hoje aí o preço de alguns agroquímicos, né? Tá? De alguns agroquímicos, então a gente tem que tomar cuidado para isso. Medidas de proteção pessoal, né? Então é obrigatório o fornecimento aos trabalhadores gratuitamente, tá? Então é importante, né? Gratuitamente. Então a propriedade ali, ela tem que fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Adequado aos riscos e mantidos em perfeito estado de conservação e funcionamento, tá? Então isso aqui é muito importante. De repente o trabalhador lá não está usando o EPI, certo? O EPI. Fiscal chega lá, vai perguntar. Então não é só questão de fiscalização, pessoal. A gente tem que tomar cuidado também com a questão da segurança do trabalhador. Mas no caso de fiscalização, de repente chega lá, por que você não está usando? Por que você não está usando o equipamento de proteção individual? Não me forneceram esse material, certo? Mais grave ainda do que se de repente o equipamento estiver ali e o trabalhador não estiver usando, tá? Então a gente tem que se atentar para isso também. Então, ou seja, as grandes oportunidades de ajudar os outros raramente acontecem, mas as pequenas surgem todos os dias, tá? Então comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível, né? Tá? Então muito importante essa frase aí do São Francisco de Assis. Ok, pessoal? Então era isso aí, tá? Que a gente tinha que passar para você. Eu vou estar disponibilizando também na plataforma de ensino a essa NR 31, né? Tá? Para que vocês deem uma lida também. Lá tem bastante informações que a gente passou para vocês aqui, um resumo, né? Tá? Mas vou estar disponibilizando para você na plataforma de ensino essa NR 31, tá? Então se atente muito com essa questão aí da segurança do trabalhador, que ela é muito importante, tá? Muito importante e indispensável.